Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao módulo 2 da Jornada do Artista. Nesse módulo específico, iremos falar sobre arte e espiritualidade. Caso você não tenha visto o módulo 1, te aconselho, ele vai estar aí na descrição também. Só vou repassar o nosso porquê, que ele é muito importante, tá bom? Por que estamos nessa jornada? Só para te lembrar sobre isso, te proporcionar ferramentas eficazes para você desenvolver o seu ministério, o seu chamado artístico na sua igreja local e no contexto que você está inserido. É por isso que nós estamos caminhando juntos. Vamos começar com a definição de arte, de acordo com o dicionário, você também vai ver aí na sua tela. Segundo o dicionário, arte é a produção consciente de obras, formas ou objetos voltada para a concretização de um ideal de beleza e harmonia, ou para a expressão da subjetividade humana. Ok? Uma definição, um verbete de dicionário. Agora vamos tentar colocar essa definição em prática. E eu coloco a primeira imagem para você. E uma provocação ou uma dúvida para você. Você considera essa imagem arte? Vou dar um tempinho para você analisar. Tentar identificar o que é. Você considera isso arte? O que é isso? Alguns só vão dizer sim, por conhecer essa obra, é uma obra muito conhecida, muito famosa. Alguns imediatamente vão dizer não, vão falar, já vi um desse na construção lá de casa, em algum lugar. Bem, essa escultura, ela é chamada a fonte. A fonte. E claramente você consegue observar que é um mictório de ponta cabeça. Tá? Ele está hoje no Museu Nacional de Arte Moderna em Paris. O autor dessa obra, dessa escultura, foi Marcel Duchamp. Ele foi um dos artistas mais importantes do dadaísmo, que é uma vanguarda europeia que surge ali num período entre guerras, um período ali no início da Primeira Guerra Mundial, e é onde ele está mais ou menos localizado, esse artista. Ele representa na obra dele aquilo que teoricamente está acontecendo naquele contexto histórico. Mas a pergunta que eu quero repassar para você, isso é uma obra de arte para você? Você considera? Bem, vamos nos aprofundar então. Eu tenho a segunda imagem, e aqui é um potinho. Não sei se você conhece, ela não é tão conhecida como a fonte do Marcel Duchamp. Esse potinho está escrito em inglês, assim, Artist Sheet. Que a tradução seria merda de artista. E não é sentido figurado conotativo, tá? É o sentido literal, de merda de artista. Esse é um trabalho de um artista italiano chamado Piero Manzoni. Esse artista, ele fez uma série de 90 latas que contém fezes dele mesmo, ok? Então, ele colocou fezes dentro dessas latinhas, ele denominou essa obra merda de artista e ele coloca ali em exposições. Acredite ou não, aí fica ao seu critério, uma latinha dessa, hoje ela está custando, às vezes, mais de R$1 milhão, essa latinha. Chega aproximadamente para ser bem exato, 275 mil euros. Você pagaria isso nessa latinha? Contendo cocô? E é isso mesmo, são cocô que está ali dentro. Mas isso é arte? Então nós temos uma fonte, um mictório, um potinho de cocô, e agora uma que é bem comum no seu dia a dia, você que é do contexto urbano, que são pichações. Pichação é uma manifestação artística? Sim ou não? Então eu coloco 3 coisas, um mictório de ponta cabeça, um potinho de cocô e uma pichação em determinado local. E o que a sociedade diz sobre isso?
atual. Então, nossa sociedade diz que sim, isso é arte, pois expressa pensamentos, expressa emoções, expressa revolta, e isso é tratado como arte, até a pichação. Só que o grande contexto é, se tudo é arte, nada é arte. E outra dúvida que surge nesse momento é, quem é que define o que é arte e o que não é arte? Quem que é esse dedo que determina o que é arte e o que não é arte? Só que o grande contexto e um dos pilares dessa jornada é que ela está baseada na palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é inerrante, infalível, é ela que define as coisas, pois a vontade de Deus revelada e a vontade de Deus está sobre a palavra de Deus. Ela que define as coisas que existem. Mediante isso, o que a palavra de Deus diz sobre isso? A palavra de Deus diz que isso é arte, pois tão pouco importa a nossa opinião, digamos assim. Pois o que define não é o que eu penso, mas o que a palavra de Deus define. E partindo da definição, ficaríamos muito mais com um propósito em nossas manifestações artísticas. A arte segundo a Bíblia, o que é a arte segundo a Bíblia? Então a arte, ela deriva etimologicamente de uma palavra em latim, ars, que significa técnica ou habilidade. O seu significado de arte está ligado primeiramente a manifestações manuais, de ofício, uma habilidade para fazer determinada coisa, né? Pense em um artesão, tá? Onde essa palavra ela vai de encontro primeiramente. Porém, com o passar do tempo, a definição de arte ela ganhou um upgrade e ela também virou totalmente ligada à estética, à beleza. Citando um pensador cristão muito relevante no contexto artístico, Hans Huckmacher, ele traz para a gente que a arte é uma beleza produzida pelo homem, ok? Aqui é mais uma definição e também uma citação de um pensador cristão muito importante. E agora um versículo onde há um chamamento da arte na Bíblia. Então Deus, em determinado contexto aqui que nós vamos ver em Êxodo, ele chama um artista para perto. Vamos voltar naquelas 3 imagens, tá? Só estamos estabelecendo o raciocínio de o que é arte segundo a Bíblia e para a gente poder interpretar a realidade à nossa volta, ok? Êxodo, no capítulo 35, verso 30, traz o Senhor falando com Moisés. E ele fala o seguinte com Moisés: toma nota de que chamei Bezalel, filho de Uri, e neto de Ur, da tribo de Judá, e que enchi com o Espírito de Deus, dando-lhe sabedoria, capacidade e conhecimento para todos os trabalhos. Bezalel está totalmente dotado como artista, desenhador de todas as peças feitas em ouro, prata e bronze. Está igualmente capacitado para trabalhar como joalheiro e escultor de madeira. Também nomeei Aiolabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para que seja seu assistente. Esse aqui é um chamamento de um artista na Bíblia. Esse versículo é muito importante para nós, que somos artistas e cristãos, ou cristãos artistas, tá? Porque a gente tem Deus chamando alguém e capacitando com manifestações artísticas. E a gente entende que esse Deus chama para perto pessoas e revela coisas secretas do seu coração em relação à arte. E aí a gente entende primeiramente que ela é importante na palavra de Deus, ela não passa desapercebido. Iremos ver a definição dela, mas antes da definição, a própria importância dela, de Deus chamando pessoas para perto e derramando esse dom, né? E para analisarmos a arte na Bíblia, eu não vou usar o Bezalel, apesar de ele ser muito usado por pessoas que falam sobre arte e Bíblia, mas vou usar o próprio Deus, o próprio Senhor Criador, para entendermos o que é a arte segundo o coração de Deus. Arte segundo o coração de Deus, vou usar a criação, porque Ele é o Criador. Ele é o Criador de tudo que há. No verso 31, Gênesis 1,
traz assim para a gente. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Ok? Então, o sexto dia, onde Deus acabou criando o homem, os animais terrestres, e no sétimo ele estabeleceu o descanso. Dentro desse verso, eu quero que você destaque 3 palavras principais para a gente entender a arte na criação de Deus e também identificar traços do caráter de Deus na criação dele. A primeira palavra é contemplou. Contemplou. A segunda aqui, a locução, né, são 2 palavras, sua criação. E o terceiro termo aqui, era muito bom. Então são 3 termos para entendermos a criação do Senhor e o caráter dele e como ele se relaciona com a arte. Né? O arte, o criar algo que é belo, criar algo com as mãos, criar algo como ofício. Contemplou sua criação e era muito bom. Aqui vamos começar de trás para frente, era muito bom. Então Deus criou algo que era bom. Então Deus cria algo que é bom. Ele não cria algo que é ruim. Então se ele cria algo que é bom, eu pressuponho que o que ele criou também é bonito. Porque Deus não criaria algo que é feio. Porque ele é Deus. Dele saem coisas boas. Não poderia sair algo feio de Deus, porque ele é perfeito. Então, quando ele cria algo que é bom, eu entendo também que é belo. E aqui vamos para a segunda palavra, contemplou. Uma arte, segundo a palavra de Deus, ela é bela e também nos proporciona contemplação. Ou seja, contemplar o caráter belo. Uma arte, segundo a palavra de Deus, proporciona a meditação. Proporciona a contemplação. Porque Deus contemplou a sua criação. O que é a meditação? Nós vamos falar disso em um módulo posteriormente, de acordo com a cosmovisão cristã. De acordo com as cosmovisões humanistas ou orientais de algumas religiões, meditação é esvaziar-se de tudo para se ligar ao cosmo. A meditação cristã é estar em silêncio e se enchendo das coisas de Deus. Então, olha só, esse versículo é muito rico. Deus criou, viu que era muito bom, ele viu, ele contemplou, então é uma arte de que traz reflexão, uma arte contemplativa e também o termo sua criação, ok? Revela o caráter do Criador. Então, ela era boa, ela contempla o belo e ela revela o Criador. Isso pode ser implícito ou explícito, revelar o Criador. Revela a cosmovisão do Criador, como se fosse uma assinatura de Deus escondida. Então, eu quero trazer para vocês a imagem de um pôr do sol, para tentarmos ilustrar isso na prática. É uma criação do Senhor. Deus criou no 4º dia os luminares, ok? Para governar o dia e a noite. O sol para governar o dia. E o pôr do sol, ele traz o quê? Beleza, é bonito. Indiscutivelmente traz uma beleza. Indiscutivelmente também, ele gera um caráter contemplativo e universal, porque o pôr do sol, ele vai além das fronteiras. Mas o que é belo aqui não é belo lá no Japão. O pôr do sol, ele é universal, uma criação de Deus que repercute, né, por toda a criação do Senhor, por todas as fronteiras, e revela o Criador, porque a palavra de Deus diz que ele criou o luminar no 4º dia. E você olha isso, é impossível você deduzir que isso foi criado sozinho pelo Big Bang, né? Então, contemplação, beleza e manifestação do Criador. Agora vamos voltar para aquelas imagens que nós apresentamos no começo. A fonte.
ela é bonita? Ela não apresenta beleza. Não apresenta beleza, não é uma fonte, é um mictório. Ela é contemplativa? Até que ponto eu estou contemplando um objeto? Ela revela o Criador? Não revela o Criador. Ok? Ela não é contemplativa, no sentido de trazer uma reflexão profunda. Ela não é bonita em si mesmo e ela não manifesta o Criador em si. Ela é reflexo de uma queda, de uma arte caída. Ela é reflexo de uma rebeldia do homem usando as manifestações artísticas para poder não glorificar mais o Criador, mas para demonstrar uma rebeldia. Então, nesse contexto, a gente está usando manifestações artísticas para poder enobrecer o próprio ser humano ou a rebeldia da queda em si mesmo, deixando de ser uma arte segundo a perspectiva bíblica. Assim como a pichação, ela também deixa de ser uma arte segundo a perspectiva bíblica. Ela pode ser arte segundo aos olhos humanos? Sim. Segundo aos olhos humanos, pode ser sim. Segundo perspectivas humanistas, pode ser sim. Só que o que define é a palavra de Deus que define a nossa vida. Então, ela é arte segundo algumas visões humanistas? Sim. Segundo a palavra de Deus? Não. E o que nos define é a palavra de Deus. Então, para nós entendermos isso, nós temos que pensar no contexto de cosmovisão cristã. O que é a cosmovisão cristã? E eu coloco aqui para você uma imagem de um óculos, aqui para você acompanhar com a gente. A cosmovisão cristã, a cosmovisão em si, é a maneira que eu interpreto a realidade. A maneira que eu interpreto a realidade é uma cosmovisão, que está as filosofias, as crenças, os valores. Então, quando eu tenho uma cosmovisão cristã, eu tenho crenças, valores, costumes, óticas, maneira de interpretar a realidade segundo a palavra de Deus. E aí a grande questão é, toda arte, ela revela uma cosmovisão. Toda manifestação artística revela uma cosmovisão. Pode ser explícita ou implícita, mas ela revela algo a mais. Assim como um pôr do sol revela uma cosmovisão cristã por trás, um mictório de ponta cabeça, denominado a fonte, ela também revela uma cosmovisão por trás, que dentro do contexto histórico há um contexto ali de rebeldia e de uma sociedade que não está próximo do Senhor. E o contexto de cosmovisão, ele é muito importante, porque é a maneira como nós interpretamos a realidade, porque podemos ser cristãos produzindo uma arte com uma cosmovisão que não é cristã. Olha só, podemos ser cristãos, realizar uma arte gospel, uma arte que denominada cristã, mas que não revela uma cosmovisão por trás cristã. Da mesma forma, não é porque uma manifestação carrega versículos ou nome de Deus que ela vai revelar uma cosmovisão cristã. Ok? Então, até o Renato Russo, ele da Legião Urbana, ele faz uma música com versículos bíblicos. É uma música cristã? Não, mas tem a palavra de Deus ali. Ela é cristã? Não é. Da mesma forma que eu posso ter uma música que não tem explicitamente traços da palavra de Deus, mas que vai revelar o caráter de Deus. A melhor maneira de entendermos é o livro de Ruth, onde a gente não tem Deus explicitamente, mas há uma cosmovisão cristã. Vocês conseguem entender isso? Que a mão do Senhor está presente ali o tempo todo, mesmo que não seja explicitamente, tá? Então vamos recapitular que toda obra de arte revela uma cosmovisão. Toda uma obra de arte revela uma cosmovisão, ok? Então a cosmovisão, ela é baseada dentro de uma narrativa, tá? E aqui a gente tem a narrativa que nos norteia biblicamente: criação, queda, redenção e consumação.
João, não estou entendendo, estamos falando de arte e espiritualidade. Por que estamos falando de questões de interpretar a realidade? Porque a produção artística, ela tem um fundo, ela tem raízes no modo de ver o mundo. Pode ser bíblico, pode não ser bíblico. Nós estamos nesse mundo, mas ainda não somos parte dele. Nós estamos nele por um tempo. E nossa produção, ela tem que impactar essa sociedade, mas não ter raízes misturadas a ponto de eu não saber mais o que é do reino e o que não é do reino. O que é caído e o que está já em redenção. Deus cria a arte antes da queda. Antes do homem cair, Deus cria a arte. Deus cria a beleza da criação, ela é artística. Há uma sequência linda, há uma sequência contemplativa que Deus coloca na criação. Dentro da narrativa da cosmovisão bíblica acontece a queda. E dentro da queda, não foi só o homem que caiu, mas caiu a cultura desse mundo, a educação deste mundo, a arte desse mundo, a política desse mundo. Então, o ser humano se encontra em queda. Vem Jesus, e Jesus traz a redenção pelo seu sangue do ser humano. Só que vamos seguir esse raciocínio. Deus criou o homem, criou muito, o homem completo, o homem artístico. Houve a queda desse homem, consequentemente houve a queda das artes do homem e a redenção. Deus não restaura somente o homem, mas restaura também o fazer artístico. Então, quando há redenção em Cristo, há automaticamente restauração do homem e restauração das produções do homem que antecedem a queda. Assim como o trabalho. Adão trabalhava, o trabalho é antes da queda, mas focando aqui no trabalho artístico, ele é antes da queda. Jesus traz a restauração também. Dessa forma, você é chamado para criar, você é chamado para manifestar o reino de Deus através das artes, aqui nesse tempo que nós estamos como peregrinos, porque o Senhor te restaurou. E ao Senhor te restaurar, Ele também restaurou toda a capacidade artística. O que nós vemos na TV, na mídia, que é chamado de arte, na verdade são manifestações caídas, manifestações onde Cristo não é o centro, manifestações de pecado. Mas nós, que somos restaurados, e creio que você é restaurado, e caso tenha dúvidas no decorrer da jornada, eu sei que o Senhor vai falar coisas profundas no seu coraçãozinho, nós entendemos que há uma responsabilidade denominada Grande Comissão Cultural, onde nós temos nossa vida restaurada e a responsabilidade de ocupar essa lacuna que muitas das vezes negligenciamos por achar que Deus não se importa com a arte, ou acharmos que a arte é uma criação totalmente humana, que para Deus tanto faz, e nos abstemos de nos comprometer com a responsabilidade de criar. Porque a criação, a criatividade, me perdoe, ela é inata. Ou seja, você nasceu com a capacidade criativa, porque Deus é criador e nós somos imago Dei. O que significa isso? Imago Dei significa que somos a imagem desse Deus criador, somos criativos porque Ele é criador. E Deus nos chama a criar coisas segundo a cosmovisão bíblica. Nós somos chamados a sermos como Ele é, a sermos criativos dentro desse aspecto. Né? Esse é um atributo que que é semelhante, né, ao Criador, a capacidade de criar algo. E olha que interessante, criamos a partir de matérias-primas.
Ou seja, nós somos criativos a partir daquilo que já está pronto. Em outras palavras, podemos pensar que descobrimos coisas que o Senhor já criou. Ok? Essa reflexão é extremamente importante, sabermos o que a arte revela para Deus, para que nós possamos produzir arte segundo o coração de Deus, pois corre o risco de produzirmos arte segundo conceitos humanistas, achando que revela o caráter de Deus. Então é necessário voltarmos para a origem e entender que a arte é importante para a sociedade. Voltando para o mictório de Duchamp, é uma arte segundo conceitos humanistas, mas segundo a Bíblia não apresenta beleza nem revela o Criador, não glorifica a Deus, não tem beleza em si e não tem caráter missional. Ou seja, demonstra uma arte caída, uma arte rebelde. Isso está no século passado, mas recentemente tivemos essa obra que você está vendo. Exatamente. Isso estava numa exposição, o valor de R$500 mil. Uma banana numa silver tape. Em uma exposição, com esse valor financeiro. A grande questão é, se nós não sairmos de um ponto bíblico, tudo vai ser definido pela humanidade. Se eu não tenho uma bússola para me guiar o que revela o Criador, iremos nos perder e criarmos próprias verdades. Deus não é somente Deus da salvação do homem, mas da salvação da cultura também. Essa banana não representa uma beleza em si. E não é porque alguém disse que é. Ela só é o que a palavra de Deus diz que ela é. Por que isso é importante? Porque a arte, ela opera no imaginário, ok? Manifestações artísticas operam diretamente no imaginário. E pensamentos, eles geram ações. Ações geram hábitos. Um conjunto de hábitos gera um caráter. O caráter ele é composto por hábitos sucessivos, né? E um caráter, ele aponta um destino. Então, por que às vezes percebemos uma sociedade depravada, caída? O problema está bem antes, na renovação da mente, que é necessário acontecer. A palavra de Deus parece muito abstrato o conceito que trazemos, mas ela define a maneira como interpretamos a realidade e, consequentemente, a maneira como interpretamos implicará no modo como agimos e como somos constantes e para onde nos guiamos. Há uma grande responsabilidade de pensarmos conceitos como cultura, arte, segundo a palavra de Deus, para que possamos agir segundo a palavra de Deus, criar hábitos pessoais e na comunidade segundo a palavra de Deus, para que a geração se volte para o Senhor. Eu termino esse módulo com a seguinte frase de um teólogo católico chamado Chesterton: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. A palavra de Deus define tudo, inclusive o nosso fazer artístico no reino de Deus. Ficamos por aqui e nesse módulo eu queria apresentar esse livro para você, recomendar. Esse livro chama O Manual Cristão da Cultura Pop. Os autores são Richard Guerra e Simval Filho, também com o prefácio do pastor Davi Lago. Esse livro ele é muito relevante e ele traz definições sobre a arte no contexto pós-moderno, no contexto do século XXI, de uma maneira bem criativa, didática, para que você possa ter
não somente o conceito de arte, mas o conceito de família, religião, escola, governo, mídia, economia, segundo a palavra de Deus. Ok? Bem, nos despedimos por aqui, mas seguimos a nossa jornada e nos vemos no módulo 3. Até já!